Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida, vamos passar por aflições. Todos nós. Jesus disse, isso está relatado lá em João, no capítulo 16, no verso 33. Ele afirmou isso. No mundo, vocês terão... No mundo, vocês terão aflições. Essa não é uma opção. É uma certeza. A aflição, ela não escolhe classe social, gênero, raça. A aflição não escolhe o patrão, o empregado. A aflição não escolhe o mais simples, o mais importante, não. A aflição está em todo lugar, desde o dia em que o homem comeu do fruto que não era para comer. A aflição às vezes é oculta. Às vezes nós não gostamos de admitir ou de pensar nela, porque a aflição é pesada. Ela deixa o nosso coração duro, sem carne nenhuma. E muitas vezes nós estamos em tão profunda aflição, tão profunda dor, tão profunda tristeza, que tudo que nós conseguimos pensar é se aquilo vai ter fim um dia. Mas há ainda um pensamento pior, e que muitas pessoas não gostam nem de admitir. É que muitas vezes a aflição é tão pesada que nós chegamos até a desistir da própria vida. Isso não é particular para nós. A Bíblia nos conta relatos de homens de Deus que passaram por isso. A Bíblia diz que Elias, por exemplo, quando sofreu grande aflição, foi embora da sua terra, se escondeu numa caverna e ele desejou para si a morte. Esse Elias, caso você não saiba, é o mesmo homem que derrotou os profetas de Baal. O mesmo homem que profetizou a queda, a morte de Jezabel. O mesmo homem que orou, parou de chover, orou, voltou a chover. Ele desistiu da própria vida por causa do tamanho das suas lutas. O próprio apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo após Jesus, ele chega a dizer em um momento, em uma das suas cartas, que Deus o provou acima do que ele poderia aguentar, tendo até peso sobre a sua própria vida. As aflições estão aí. Mas a Bíblia nos dá chaves importantes para que nós possamos vencer as aflições, amém? Quantos recebem isso hoje? Quantos creem que vão receber hoje pontos importantes para vencer suas lutas, suas batalhas, suas aflições? Amém? Você crê? Então eu quero que você acompanhe comigo o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 17 e 18, palavras do apóstolo Paulo. E ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que texto lindo. Irmãos, o apóstolo Paulo estava aqui nesse texto, compartilhando um pouco das aflições do ministro de Cristo. Como ele estava sofrendo por amor e cuidado à igreja. Ele disse que em seu ministério, nele operava a morte para que nos irmãos operasse vida. Ou seja, era um ministério de entrega. Era uma vida difícil. Não era uma vida fácil. Irmãos,
aquela fábula de vida fácil que nós estamos acostumados a ler e a desenhar, até para os nossos filhos às vezes, ela é uma mentira. Justamente porque nós estamos recheados de aflições em tudo o que se faça, em todas as áreas. E até mesmo na igreja. Mas Paulo nos traz coisas importantíssimas para que nós aprendamos a vencer os momentos de aflição. E eu creio que nós vamos receber isso do Senhor aqui hoje, amém? Você crê? Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é que as nossas aflições, as nossas tribulações funcionam como uma fábrica de glória celestial. Quantas vezes você já pensou assim: Deus, por que eu estou passando por isso? Quantas vezes você já pensou: Deus, por que isso teve que acontecer comigo? Por que tanta luta? Por que eu preciso viver essa experiência tão ruim? Esse é o pensamento, o primeiro pensamento daquele que passa por uma aflição, daquele que passa por uma luta. É o questionamento, é os porquês, se eu fiz talvez tudo certo, se eu fiz tudo tão correto. Irmãos, Paulo diz algo muito, muito importantíssimo no verso 17. Ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. Cada aflição, cada luta, cada problema que nós enfrentamos opera como um maquinário fabril, produzindo cada vez mais peso de glória na eternidade. Cada luta sua, cada aflição sua, cada batalha que você enfrenta está trabalhando em seu favor para que haja um peso de glória nos céus. Porque no meio de todas essas perguntas, Deus, por quê? Deus, qual o propósito? Nós não achamos respostas às vezes. E eu vou dizer a verdade, quase nunca. Nós não achamos. Mas o apóstolo Paulo nos dá aqui uma chave importantíssima. Ele diz que cada uma dessas tribulações produzem para nós. Preste atenção. Eu gostaria que você pensasse em algo agora, muito importante. Às vezes você não acha que aquilo que você está passando não tem sentido? Sabe quando você está passando por um problema que você fala assim: não faz sentido isso ter acontecido. A situação se perdeu em tal ponto, em tal natureza, em que você diz assim: eu não sei mais como sair. Eu não sei mais como resolver. A marca está tão profunda que ela já está gerando outras marcas. Ela se aprofundou em um lugar em que não dá mais para colocar a mão e tirar. Em que não dá talvez para fazer mais reparo. Em que não dá mais para fazer ter vida. E aí nós pensamos então, onde está o sentido para tudo isso? Mas marque isso que eu vou falar para você agora. Deus não desperdiça sofrimento. Você crê nisso? Deus não desperdiça sofrimento. Ele está com cada aflição enfrentada, aumentando o peso de glória que iremos receber na eternidade, queridos. Aquela luta, aquela dor, aquela angústia, aquela aflição, aquela preocupação que você está passando, ela não é só um fruto do acaso, uma obra do nada na sua vida, não. Ela está sendo usada por Deus. Deus não está jogando fora. Ele pega cada um dos seus sofrimentos, das suas lutas e angústias, e Ele está lá colocando como matéria-prima. Colocando na fábrica dos céus, e o peso de glória vai aumentando, o peso de glória vai aumentando, o peso na eternidade vai aumentando. Quanto mais lutas você enfrenta aqui, mais Deus aumenta o peso de glória lá. Deus não desperdiça sofrimento, nenhum sequer. Feche os seus olhos por um momento. Eu acho que essa é uma maneira boa de nós conseguirmos pensar melhor. Pense agora, se possível, nas aflições que você enfrenta. Pense em cada uma delas. Te dá um tempo para isso. Imagine todos os momentos que você se sentiu sozinho, passando por essa luta.
você se sentiu violado, que você se sentiu sem sentido, desesperançoso, desamparado. Quando essa luta que está passando agora na sua mente te deixou prostrado, sem saída. Talvez você foi envergonhado por causa dessa angústia. Talvez foi com um parente seu, com um amigo seu, com alguém muito querido, alguém que você nunca pensou que talvez você viveria aquilo. Talvez uma doença que tem te afligido algum familiar seu, aonde você teve que gastar o que não podia, onde você recebeu a pior das notícias de que não havia solução. Talvez alguém tirou algo que te pertencia, e não só bens, mas a sua moral, a sua integridade. Imagine cada uma mesmo das suas aflições. Lembre-se de quanta dor elas te geraram. Lembre-se de quanto sofrimento foi causado. E por que eu quero que você se lembre disso? Porque agora eu quero que você imagine Deus pegando cada uma dessas aflições. Pense em cada uma delas. E na primeira delas Deus foi lá, pegou e colocou nos céus. Depois da segunda Deus pegou e colocou nos céus. E Ele foi usando matéria-prima do seu sofrimento e colocando nos céus. Ele não foi desperdiçando nem o menor deles e colocando no céu. Imagine a sua dor, imagine o seu luto, imagine a sua angústia, imagine a sua vida financeira, imagine todas as coisas pelas quais você sofreu. Deus as pegando pela mão e aumentando o peso. Deus pegando pela mão e aumentando o peso. E aonde tinha tristeza, Deus pegou e aumentou o peso. E aonde tinha angústia, Deus pegou e aumentou o peso. E a cada sofrimento mais glória, a cada lágrima mais glória, a cada tribulação mais e mais glória nos céus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória que não pode ser comparado. Queridos, entenda isso de uma vez por todas. Cada um dos nossos sofrimentos e das nossas angústias servem de matéria-prima para a fabricação de uma glória final celestial. Deus não desperdiça sofrimento. Em segundo lugar, o segundo ponto que nós vamos tirar desse texto, para ver como nós podemos vencer as nossas aflições, é que a nossa esperança final não pode estar no paliativo. Eu acredito que você saiba que cuidados paliativos são aqueles que amenizam a dor, amenizam o sofrimento, mas não podem eliminá-los. Isso é um cuidado paliativo. Nós não conseguimos acabar com a dor, nós não conseguimos eliminar a doença que traz a dor, mas nós conseguimos dar uma amenizada no problema, né? Vamos dizer assim, é um fim menos trágico. Enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, nós devemos usar os cuidados paliativos que Deus nos preparou. Mas nós devemos entender uma coisa: eles são passageiros, eles são terrenos. A nossa esperança precisa estar no fato de que, embora aqui na terra nós possamos por alguns meios desfrutar de alívio, o alívio último e final é aquele que não se vê, aquele que transcende tudo, que está acima de tudo, aquele que está acima dos céus, aquele que é soberano, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que tem o curso da história nas suas mãos. O nosso cuidado último e final é aquele que criou os céus e a terra, é aquele que é autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso cuidado último e final. Ele é a nossa esperança. Paulo diz que não há comparação que nós enfrentamos agora com o que nós teremos depois. Porque perceba, ele diz primeiro que a nossa tribulação é leve. Com isso, Paulo não está dizendo que a tribulação é leve de fato. Porque, como você sabe, as aflições que nós enfrentamos parecem tão pesadas que às vezes nós não conseguimos nem sair da cama.
Tudo que nós queremos é que o sol não nasça mais um dia. Há aflições que têm essa natureza. Mas Paulo diz que não há comparação, por quê? Porque essa aflição leve na comparação vai produzir peso de glória. Ou seja, comparado com a glória que há de ser revelada, aquilo que nós passamos aqui é muito leve, a glória é muito mais pesada. E depois Paulo diz, essa leve e momentânea tribulação. Bom, você sabe, há problemas que demoram muito para passar. Há problemas que parecem demorar uma eternidade para se resolverem. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. 70 anos cativo na Babilônia. Isso é tempo, muito tempo para a nossa realidade terrena. Mas mais uma vez, comparado àquilo que há de se revelar, Paulo diz que a nossa tribulação é momentânea. Mas ela vai produzir o que para nós? Um peso de glória eterno. Sabe o que significa? Aquilo que nós passamos aqui agora tem começo e tem fim. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade não terá fim, será para sempre, será pesado, será muito melhor. Deus está trabalhando em nosso favor enquanto nós estamos sofrendo, enquanto nós estamos enfrentando dores e lutas. O que eu quero dizer para você então é que você tem que ter cuidados paliativos aqui. Se você está doente, você precisa ir no médico. Se você está psicologicamente doente, você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Se você está com um problema financeiro grave, talvez você precise de um empréstimo. Educação financeira, claro, mas ali meio paliativo um empréstimo. Talvez se você está enfrentando, já enfrentou a dor do luto, você precisa naquele momento de alguma pessoa, algum amigo que possa te dar um abraço e te falar palavras confortantes. Mas a sua esperança não pode estar nessas coisas. Essas coisas são paliativas. Essas coisas amenizam, diminuem a dor. Essas coisas abafam um pouco daquilo que estamos passando momentaneamente. Isso é uma bênção, é favor de Deus para nós. Mas elas não resolvem o problema final. Porque chega uma hora em que a saúde se esgota a tal ponto que o médico não pode fazer nada. Chega uma hora que o problema financeiro é tão profundo que não há banco nesse mundo que te empreste dinheiro. Chega uma hora que a dor, a saudade, o luto são tão profundos que não há mais palavras que possam te consolar por aquela perca. E então você chega à conclusão e vê que tudo o que você tem é Cristo e que só realmente isso importa. Só isso importa. O grande ponto aqui então é que há uma diferença enorme para os que creem em Cristo e os que não creem em Cristo. Aqueles que creem em Cristo estão seguros da promessa que Ele fez de vida eterna. A promessa de um peso de glória eterno que não é passageiro. Mas aqueles que não creem, aqueles que não colocaram a sua confiança em Cristo, mesmo com as piores aflições que eles enfrentem, eles estão desfrutando agora do melhor que eles vão desfrutar. Porque para quem não crê em Cristo, a terra é o melhor dos céus que eles vão ter. Mas para quem crê em Cristo, a terra é o pior inferno que eles vão enfrentar. Para quem não crê em Cristo, todo o sofrimento que tem nesse mundo é como se fosse céu. Por quê? Porque depois a expectativa é terrível. Depois a realidade, ela é muito mais dura do que qualquer aflição que se enfrente aqui e agora. É por isso que nós precisamos passar a eternidade com Cristo, crer no Senhor Jesus, colocar nele a nossa confiança. Por quê? Porque Paulo diz que a glória que há de ser revelada, ela cresce à medida que nós olhamos para as coisas que não se veem. Ei, se você está olhando para coisas que se veem, coisas que são palpáveis, coisas apenas paliativas para resolver o seu problema, deixa eu te dizer algo. Você precisa olhar para aquele que você não vê, mas que você conhece.
Para aquele que você não vê, mas você sabe que é o seu Deus. Para aquele que você não vê, mas você sabe que é o seu Senhor. Para aquele que você não vê, mas que Ele está trabalhando em cada aflição sua e colocando mais e mais matéria-prima para te dar um peso de glória eterna, para te dar algo inacessível agora, mas que será acessível no futuro. E talvez você queira vencer a aflição agora de uma vez de todas, mas você precisa saber disso. Não há aflição que será vencida agora de uma vez por todas. Por quê? Porque cada dorzinha que nós sentimos, sabe aquela dorzinha? Igual sapato novo quando vai apertando o dedinho ali, e você vai usando para enlacear, mas você vai lembrando, tá apertando. Sabe aquela dorzinha? Deus usa essas pequenas dores, essas pequenas doses de aflição, de luta, de angústia, de doença, de problema financeiro, de batalhas na igreja, para lembrar você que a sua esperança última e final não é aqui, mas é nos céus. A melhor maneira de você vencer a aflição hoje é saber que agora aqui você não a vencerá completamente, mas ela está lutando por você, te dando peso de glória eterna. Por isso, venha a Cristo hoje. Ele morreu por você, pagou o preço que você não poderia pagar, fez o que você não poderia fazer, e Ele próprio não desperdiçará nenhum sofrimento. Ele próprio nos livrou das piores aflições que eram os nossos pecados. Ele próprio se tornou aflito por nós. Se você crê em Jesus, se você recebe Jesus como seu Senhor, Ele não desperdiçará nenhum sofrimento seu, e você vencerá suas aflições. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar nesse momento.